Se você está em dúvida se o Mr. FPGA é realmente melhor que os outros emuladores tradicionais, ou mesmo pensa em adquirir um, esse vídeo é para você. Vou elencar para você prós e contras do Mr. FPGA para que você decida com melhor consciência se essa plataforma é para você ou não. Tá bem bugadinho essa... O Mr. FPGA é um emulador que emula jogos retrô. Só que a emulação do Mr. FPGA é feita através do hardware. É até chamado pela comunidade de uma simulação de hardware. É como se a eletrônica do Mr. se transformasse na eletrônica do próprio videogame, né? No hardware do próprio videogame ou do arcade que você quer emular. Isso, em tese, deveria garantir uma experiência mais próxima ao hardware real. E é isso que nós vamos ver aqui se realmente acontece ou não. Tem muitos jogos, muitos cores que são bem produzidos. Realmente, quando você joga, você sente uma solidez jogando o game, você sente realmente uma experiência bem bacana, como se estivesse no arcade mesmo jogando, ou jogando no próprio videogame. Então, quando a proposta funciona, é muito gratificante jogar. Isso, né, tem alguns jogos aqui que eu tenho jogado e tem sido bem legal a experiência. Outra coisa que é joia também no Mr. FPGA é a possibilidade de ligar ele num monitor ou uma TV de tubo, por exemplo. A imagem fica perfeita, tá? Fica muito legal de jogar, né? Principalmente os jogos, né, de arcade na TV de tubo. A imagem fica sensacional. Outra vantagem também da tecnologia FPGA é a ideia do input lag, o delay, tempo que você aperta o botão e o personagem responde na tela. Como a emulação é feita a nível de hardware, esse input lag é muito menor que os dos emuladores tradicionais. Então, para quem é sensível a esse input lag, o Mr. FPGA é uma grande vantagem. Hoje, né, os softwares tradicionais também têm trabalhado e têm diminuído bastante, né, drasticamente esse input lag. Então, essa experiência também nos softwares tradicionais tem ficado muito próximo ao real. Essa questão de input lag com as tecnologias, com, né, as opções, né, dos emuladores atuais. Mas para quem quer comprar, né, a comunidade já exalta bastante o Mr. como sendo a quintessência dos emuladores, então é interessante a gente falar também das limitações, né, dos problemas, dos contras que o Mr. FPGA, né, nos apresenta, dos problemas que ele nos traz em relação aos emuladores tradicionais. Um dos problemas é que tem poucos desenvolvedores na cena em comparação à emulação tradicional. Então o que acontece é que muitos cores, muitos jogos são abandonados, né? Então o cara faz lá uma ou duas atualizações e abandona. Então, às vezes você vai jogar o core, tem alguns bugs que você sabe que dificilmente serão arrumados em curto prazo. E isso é bem broxante. Isso acontece, por exemplo, no jogo Rigar, que vocês estão vendo aí, onde os sprites estão divididos, né, desincronizados, divididos no meio. No Moon Patrol também nós temos aí um pequeno bug nas letras que passam ali embaixo. Elas estão com uma transparência e no arcade a cor ali é sólida, tá? Isso só alguns exemplos que eu tô citando, tá? Tem outros bugs, né? Isso que eu peguei pouco e testei pouco, mas com certeza se testarmos mais a fundo vamos encontrar outros bugs como esse. Mas prosseguindo, no Final Fight, por exemplo, do X68000, dá até pra jogar e tal, mas não tem o sound effects, só tem as músicas e não tem o som ali das porradas, né? Dos gritos, dos personagens, etc. Eu consegui resolver esse problema usando um core instável, né, do X68000 da Sharp, e nesse core instável o Final Fight funcionou bem. Mas outros jogos, né, não tem garantia que vão funcionar bem no teu core, como o próprio nome diz, é um core instável. Uma decepção bem grande que eu tive foi com Ghosts 'n Goblins, é um dos jogos que eu mais gosto do arcade, e o jogo tá glitchado, tá com alguns artefatos que aparecem na tela. E o som também tá estranho, tá meio abafado, parece que tá faltando alguns canais, ou tá mais agudo alguns canais, então Ghosts 'n Goblins foi uma decepção pra mim no Mr. FPGA. Outro jogo que me broxou um pouco foi o Golden Axe, em que ali o Deep Switch está com limitação, eu não consigo mexer, né, nos Deep Switches e alterar o tamanho das barras de energia. Realmente eu gosto de jogar na dificuldade máxima, com apenas uma vida e 2 barras de energia. Porque eu gosto de jogos com desafio e os Deep Switches ali desse core não me possibilitaram fazer isso. Alguns cores, como por exemplo o Gradius, não tem pause, né? Alguns outros jogos também não tem pause, então
Eu fico pensando o que passa na cabeça de um desenvolvedor lançar um core e não colocar nem mesmo um pause. E se você pensa que em usar alguns tipos de conforto que foram adquiridos ao longo do tempo com RetroTech, como por exemplo o Save State, que tem nos emuladores tradicionais, então pode tirar seu cavalinho da chuva, porque são poucos os jogos e cores que tem Save State no Myst, que é uma coisa, para o meu ver, assim, que foi uma conquista, digamos assim, da emulação, e que nos traz um certo conforto, no sentido de a gente poder treinar uma fase, ou gravar um jogo para continuar no outro dia. Então é uma pena que o Mr. FPGA, por enquanto, tá bem cru nesse sentido, tá? No Mr. FPGA também não é possível jogar online, que é também uma conquista dos emuladores tradicionais. Seria uma implementação interessante se isso fosse possível. Uma coisa que me deixa mais preocupado seria o abandono dos projetos, dos cores, dos jogos, por parte dos desenvolvedores. Então, muitos jogos foram abandonados. Alguns cores, por exemplo, do Intellivision, nunca mais foram mexidos. Então, por exemplo, em Intellivision, você só consegue jogar os jogos da época. Se você quiser jogar um homebrew ou uma versão hack, o videogame não consegue rodar. A gente tem os problemas, por exemplo, do 32X, que foi abandonado o projeto, né? Está com slowdown em alguns jogos, com problemas aí de travamento, bugs. O Saturn, né, e o PlayStation 1, apesar de estarem em constante atualização também, existem alguns desafios que os desenvolvedores não estão conseguindo resolver. Então, nesses pontos aí, talvez a emulação tradicional ainda seja superior, esteja em vantagem, tá? A outra emulação, por exemplo, que está ruim é do Nintendo 64, que apresenta uma série de bugs em alguns jogos e travamentos também. Então, né, ao contrário da emulação tradicional, que tem atualizações praticamente diárias nos jogos, nos cores, em que a cena é maior, tem mais gente trabalhando, o Myst ainda está engatinhando nesse sentido. E, né, então, muitos projetos ficam parados, como eu falei. E essa atualização constante nos emuladores por software garante, né, uma compatibilidade, né, uma experiência melhor em alguns jogos. Por exemplo, o Rigger, como eu comentei, que roda melhor no emulador tradicional, Moon Patrol, entre outros, né, muitos outros jogos que ainda na emulação tradicional está mais fiel. Outra coisa que a emulação tradicional está anos-luz na frente é a questão ali da interface, né, os front-ends, que são muito mais bem elaborados. No Myst você tem um sistema bem básico ainda, de seleção de jogos e tal, bem cru, digamos assim, em comparação aos front-ends, né, as interfaces dos emuladores tradicionais. E outra coisa ruim no Myst é que ele é meio chatinho de atualizar, de mexer nas configurações de imagem, de tela, tá? Então você precisa ter um mínimo conhecimento técnico para poder deixar numa melhor resolução. Às vezes tem problema de flickering, você tem que resolver ali mudando frequência, mexendo em arquivos crus, né, de Linux, para mexer em resolução, em frequência. Então, para quem é bem leigo com essas coisas, assim, de programação mesmo, né, de modificação de arquivos, de Linux e tal, então ele é meio chato, é meio complicado. Então você precisa estar em constante contato com a comunidade para poder ver as novidades, aprender a mexer, né, nesses arquivos, etc. É um desafio, né? Eu gosto de mexer, eu aprendi rapidinho a mexer no Myst, mas entendo que muitas pessoas aí não vão conseguir ter uma habilidade nesse sentido, e a emulação tradicional ali no RetroArch é bem mais amigável nessa questão aí. E por fim, uma grande decepção é que, né, a franquia Mortal Kombat de arcade, Mortal Kombat 1, não roda, 2 não rodam no Myst. Até agora nenhum desenvolvedor conseguiu fazer com que este hardware consiga ser simulado. Então, essa é uma coisa bem broxante, porque o Mortal Kombat tem uma fanbase enorme, e mais uma vitória da emulação tradicional, que emula o Mortal Kombat há décadas já, e o Myst não consegue. Então, é uma limitação que precisa ser colocada na mesa aí para quem tem interesse, né, de adquirir a plataforma. Então, concluindo, o Mr. FPGA é uma ferramenta incrível, né, para quem quer ter uma experiência mais on par, né, mais próxima às dos arcades, mas ele não é para todo mundo. Então, para quem quer praticidade, às vezes, né, facilidade em se mexer e configurar, talvez ele não seja a melhor escolha ainda, tá? Então, vocês têm que ter ciência desses problemas que eu falei, né, de bugs em alguns cores. Não tem também a variedade de cores que a emulação tradicional tem, e já de jogos é bem mais limitada nesse sentido. E a cena também, né, do Myst está bem limitada e muitos abandonos de projetos, então isso tem que ter em mente quando você quiser adquirir o Myst. Então, uma coisa que eu aconselho vocês a fazerem é
verem na comunidade, entrarem na comunidade do Mister primeiro, ali verem os problemas que tem, os cores que rodam bem, ver se os jogos preferidos por vocês estão rodando legal no Mister, então daí, né, para poder avaliar e pesar na balança se vale a pena ou não. Então fica a pergunta, você prefere a autenticidade técnica ou a praticidade e a facilidade de se mexer? Então coloque aí, né, na sua balancinha e decida se o Mister pode ser, né, para você ou não. Beleza, gente? Deixem um like, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.